BAP aceita pagar salário de gigante europeu para contratar Luiz Henrique. Jogador argentino está de férias no Rio de Janeiro, se agrada do que vê e pede ao Flamengo para fazer uma nova proposta. E eu vou revelar quem é, hein? E eu vou falar também de Matias Vinha, que está de volta ao Flamengo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que tá com o dedo no like, se inscreva, meu filho, porque é um Flamengo de verdade. Apoie o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu, abençoado, faça o canal de conexão com o Flamengo. Nosso Mengão malvadão, que tá aí, ó, para contratar um jogador grande, jogador de alto nível, porque tem que ser o jogador, não pode ser qualquer um. E eu te pergunto, você põe fé que o Flamengo vai conseguir trazer um jogador nível A, do jeito que o time precisa e merece? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Lembrando, quem clica no like, clica no hype. Se você conseguir me ajudar, te agradeço de coração. E para você conseguir, torne-se membro, apoie o canal Abençoado Flá. É baratinho. E um flamenguista raiz apoia o outro, simples assim. Meus amigos, vai comprar alguma coisa online? De preferência, abre o YouTube Shop. Comprou um produto oficial do Flamengo, você vai ajudar o Flamengo diretamente com a porcentagem. Ajuda a economia com o outro, ajuda o canal e nós te agradecemos. Não quero comprar nada do Flamengo Abençoado Flá. Quero comprar a camisa da Seleção Brasileira. Beleza, quero comprar um relógio, um tênis, um celular, um eletrodoméstico, uma peça para o carro, uma peça para a moto, um presente para a mamãe, o que você quiser, um suplemento, compre aqui no YouTube Shop. Você vai receber no conforto da sua casa. Você vai ajudar a economia brasileira, vai ajudar o canal e nós te agradecemos. Já se inscreveu? Não se inscreveu? Meus amigos, tem novidade aí sobre o Luiz Henrique, sobre o jogador argentino que vai chegar para o ataque do Mengão e o retorno de Matias Vinha. A verdade, ainda tem muitos detalhes aí que vocês não estão sabendo. Se inscreveu? Vamos que vamos e é nóis. Meus amigos, a situação é a seguinte. Nosso Mengão, que continua de férias, tá aí naquela reta final de férias, né? Que dia 19 agora os jogadores têm que se apresentar. Se apresentando, os jogadores vão começar a treinar para vir fazer uma intertemporada no final do mês fora do Brasil, lá na Europa. E o Flamengo pretendia contar com reforço já nesse momento, para quando começar essa intertemporada, uma nova pré-temporada para o segundo semestre. Já queria estar ali com os jogadores que devem chegar. Mas é que acontece, a janela só abre a semana que vem. Com isso, não chegou ninguém até então. O Flamengo poderia contratar, os jogadores poderiam chegar e treinar mesmo com a janela fechada. Mas aí, como a janela não abriu, o Flamengo deu enrolado. E o Flamengo, por um outro lado, também está marcando bobeira. O seu Boto está dormindo no ponto. Mas a gente tem informação de que o Flamengo está no mercado e que vai trazer reforços. Inclusive, quando o BAP participou aí do BarbaCast, ele foi questionado sobre Mickey Johnston, se ele teria vetado o jogador. E aí ele explicou que ele vetou sim, após tudo acertado, estava prestes para contratar o jogador, ele vetou porque o jogador não passou no exame médico. E ele explicou que o exame médico é a última etapa, que aí muita gente contestou quando ele falou isso, né? Mas a verdade é, nesse momento, o scout está trabalhando a todo vapor. Tem outros jogadores do nível do Mickey Johnston lá na pauta do Flamengo, contratar. E um deles é o Davi Romero. Davi Romero é um jogador que está se destacando no Tigres na Argentina, está indo muito bem lá na Argentina, porém, meus amigos, esse jogador está de férias no Rio de Janeiro. E esse jogador está assim encantado, embasbacado com o Rio de Janeiro. Um detalhe para vocês, todo mundo está trazendo notícias de que ele está de férias lá, coisa e tal. A gente fez uma apuração especial aqui e conseguimos saber a seguinte informação, de que o jogador, além de encantado pelo Rio de Janeiro, ele aguarda uma nova proposta do Flamengo. O que acontece? O Flamengo fez uma proposta para o jogador. O jogador hoje está avaliado pelo Transfermarkt em 5 milhões de euros. 5 milhões de euros, galera, o Tigres não vende. O Flamengo fez uma proposta de 8 milhões de euros e ali o Flamengo parou. Só que outros times se interessam pelo jogador. E aí, o próprio Tigres está dando declarações que o Flamengo teria que se atentar caso queira contratar realmente o jogador. Já o jogador falou o seguinte, que o Flamengo tem que fazer uma nova proposta com valor maior, porque o jogador hoje, ele está disposto e está muito afim de vir jogar no Rio de Janeiro, no nosso Flamengo. Ele está encantado com a cidade, ele gostou do que viu, está feliz da vida e quer permanecer no Rio de Janeiro. Então é uma baita notícia. Ou seja, para o Flamengo contratar Davi Romero nesse momento,
basta o Flamengo ir lá e fazer uma proposta. Aí eu coloquei no título do vídeo aí que o BAP topa pagar salário de gigante europeu para contratar Luiz Henrique. E é uma baita verdade. Ontem no BarbaCast ele também falou sobre isso. Questionado sobre Luiz Henrique e Danilo, ele disse o seguinte, que ambos jogadores querem jogar na Europa e tem um especificamente que quer jogar no futebol inglês, que é o Danilo. Hoje, um jogador que tende a se valorizar porque está na seleção brasileira. Apesar da seleção brasileira não estar bem, né? Mas pode ser que engrene daqui para frente. Lá tem visibilidade e o jogador com certeza vai se valorizar. O BAP falou que contratar 2 jogadores acima de 40 milhões de euros no ano não é para nenhum time brasileiro, ou seja, nem para o Flamengo. Não conseguiria fazer isso aí. Então meio que deu a entender para a gente que não conseguiríamos contratar o Luiz Henrique. Só que ao mesmo tempo ele disse que o salário que o Luiz Henrique vai ganhar lá na Inglaterra, caso ele consiga se transferir para lá, né? Porque tem esse detalhe ainda, o Flamengo conseguiria pagar o mesmo salário que paga um gigante lá da Europa, lá da Inglaterra, hoje o Flamengo consegue pagar. Ele disse ainda mais que é para a torcida, nós torcedores, cobrar o Danilo lá na rede social dele, pedir para ele vir para o Flamengo, mostrar que a gente quer ele no Flamengo, para que ver se isso aí mexa com o ego do jogador e o jogador comece ali a trabalhar a favor de vir jogar no Flamengo. Vou te dar um exemplo. O Davi Luiz, quando veio para o Flamengo, ele não tinha interesse de retornar para o futebol brasileiro. Mas a torcida foi tão em cima que o jogador acabou vindo para o Flamengo. Felipe Luiz foi a mesma coisa. Ele se decidiu a vir para o Flamengo. Ele é flamenguista e já tinha esse sonho de jogar. Mas naquele momento ele tinha várias propostas na Europa. E ele decidiu por causa da torcida. O Danilo também. Então é a nossa hora. Vamos cobrar e trazer. Então a informação é verídica. O Flamengo hoje pode pagar o mesmo salário que um grande lá da Europa pagaria para o Luiz Henrique. Mas o que falta é o acerto ali. Jogador querer vir para o Brasil, coisa e tal. Então isso aí agora é com nossos torcedores. Então vamos lá pedir a contratação. Se for a gente que está faltando, a gente vai fazer a nossa parte. Matias Vinha está de volta ao futebol do Flamengo. Pelo menos é o que está todo mundo dizendo após a Copa do Mundo de Seleções. A informação está circulando aí. Está bombando nas redes sociais. Muitos torcedores estão felizes da vida. Acreditam que ele voltando vai ser um reforço para o Flamengo, porque Alexandre, a idade tem atrapalhado. E aí tem o Ayrton Lucas, que a maior parte da torcida não confia, porque o cara está numa má fase. Mas, meus amigos, prestem atenção numa coisa. Um time como o River Plate, que não tem tanta grana para contratar, poderia ficar com o jogador até o final do ano. Até o final do ano. Só pagando parte do salário dele aí, e aí no final do ano decidir se compra ou não. Decidiu antecipar, alguma coisa tem. Aí tem gente que vem falar, não, mas o cara é titular na seleção do Uruguai. Meus amigos, seleção do Uruguai, o país do Uruguai, tem 3 milhões de habitantes. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Se o Brasil tem dificuldade, a seleção brasileira tem dificuldade de achar um lateral para jogar na seleção, imagina a seleção do Uruguai. Então ele pode estar mal do jeito que for, pode estar com a perna, se estiver mancando o que for. Eles vão levar ele, porque lá tem muito menos jogador do que no futebol brasileiro. Então se é difícil para a seleção brasileira arrumar um jogador, imagina para a seleção do Uruguai. Então ele está ali, muitas vezes não é nem pela qualidade. Qualidade ele tem, mas depois que ele teve aquela lesão grave no joelho, ele caiu muito de produção e agora o River Plate não quer manter o jogador. É o que estão dizendo. Só que lá no Flamengo fala alguma coisa? Então o Flamengo falou o seguinte, que esse jogador, para ele voltar ao Flamengo, eles teriam que pagar todo o salário dele até o final do ano. Então eles vão pagar o salário. Ele já não tem muita grana. Eles vão ter que pagar o salário do Matias até o final do ano. Vão ter que contratar um outro jogador e ainda pagar o salário do jogador. Já ficou meio estranho. E outra coisa que o Flamengo falou, que não recebeu contato nenhum do River Plate. Ou seja, o Flamengo não confirma essa informação, pelo menos até o momento que eu fiz esse vídeo. Então, meus amigos, vamos aguardar a gente poder ver o que falar. Porque até então, a notícia está circulando, a gente não sabe se o Flamengo é que está atrasado na situação ou se o Flamengo está falando isso aí por falar. Mas a verdade é que o Flamengo não confirma a informação. Isso aí foi uma apuração que a gente fez com algumas fontes nossas. E teve também outros aí, influentes do Flamengo aí, que confirmaram a mesma coisa. Falaram que receberam a mesma informação lá de dentro do Flamengo. Que não há hoje, lá no Flamengo, nenhum contato do River Plate com o Flamengo. Então, é aguardar e ver o que dá. Agora, tem um outro detalhe aí, que segundo o BAP, o Flamengo estava quase contratando um jogador gigante lá da Europa, mas aí veio os árabes, o seu turbante, colocaram mais grana
E o jogador que estava até disposto a vir jogar no Flamengo foi jogar lá na Europa. Aí muita gente ficou desconfiado que fosse o Thiago Almada. Outros ficaram desconfiados que fosse outros jogadores, aí, tipo o Dybala ou coisa e tal. Mas na verdade quem está indo lá para a Europa nesse momento é o Lewandowski. Está indo para a Europa não, indo lá para a Arábia. Então possivelmente pode ser que seja o Lewandowski. A gente não tem informação de quem que é, porque o BAP gosta de deixar um suspense, né? Mas pode ser que o Flamengo esteve em contato com o Lewandowski e no final das contas não conseguiu. Quem que vocês acham que é? Comenta aí se vocês souberem, porque até então a gente não sabe quem que é o certo, mas a verdade é que está no ar e suspense. E meus amigos, sexta-feira tem seleção brasileira de novo, deve ter mudanças. Paquetá está sendo muito criticado, e olha que o Paquetá para mim foi um dos melhores em campo, tá? Porque ele tentou muitas vezes fazer jogadas e não deu certo, mas só errou porque ele tenta. É um dos que tentou, porque os outros nem tentavam. E aí tem um outro detalhe, o Danilo, nosso zagueiro, que lá na seleção é lateral, depois que ele entrou o time deu uma melhorada naquela parte ali. Então a tendência é que o Paquetá vá para o banco e o Danilo ganhe a vaga na lateral direita da seleção brasileira. Eu manteria o Paquetá, encaixaria ali, tiraria o Casemiro e colocaria o Fabinho. Depois que o Fabinho entrou, deu uma melhorada também. E na lateral colocaria o Danilo. E entraria com o Alex Santos na outra lateral. Vocês, como é que vocês montariam a seleção brasileira para o próximo jogo? E vocês acreditam que a seleção brasileira tem condições de chegar até as quartas de final? Dali para frente que vier a sorte, mas até as quartas vocês acreditam? É difícil da gente prever assim, né? Que a seleção tá mal. Mas os próximos 2 jogos são bem mais fracos. Com certeza a seleção vai melhorar contra esses times. Não quer dizer muita coisa, mas eu acho que até as quartas de final a gente ainda vai ter a seleção lá nos Estados Unidos. Depois, dali para frente, aí já fica mais difícil de prever, né? Mas vamos torcer, né? A gente é torcedor, fazer o quê? Vamos torcer até o final aí e tomara que dê tudo certo. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo. Tamo juntão. Taca o like e se inscreva. Olha, amigos. Fui. Tamo juntão, hein?